Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje estou aqui sem a minha parceira Nani Venâncio. Nani Venâncio está aí doentinha e ela deixou um recado aqui para os nossos convidados, que hoje a gente tem um prazer enorme de receber Alexandre Frota. Obrigado. E Felipe Campos. Valeu, sejam muito querido. bem-vindos. Obrigado, Camila. Vamos lá ouvir o recado de Nani? Vamos lá. Oi, gente. Oi, Camila. Oi, Alexandre. Oi, Fê. Bom, eu adoraria estar aí com vocês hoje. Infelizmente, eu testei positivo pro Covid. Então esse é o motivo para eu não estar presente aí no Bestcast. Mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Vocês são maravilhosos e vou ficar daqui acompanhando, assistindo vocês. Camila, vai, parceira. Vai pra cima, entendeu? Fique tranquila. O Alexandre é muito boa gente. O Felipe é meu amigo de longas datas também. Vai ser um sucesso, gente. Então, só passei para deixar um beijo para todos vocês. Que eu tô bem. Só de repouso mesmo, que eu tenho que ficar agora de 5 a 7 dias aqui de repouso. Tá bom? Um beijo. Sucesso aí. Vamos lá. Então, melhoras a Nani Venâncio, porque esse podcast não é a mesma coisa sem ela. A gente tem aqui um quadro que chama-se Cara a Cara, que nós fizemos justamente porque é a metade de cada uma. E a gente quer realmente representar isso aqui. Então, hoje, eu não tenho a minha metade aqui, que faz muita falta, porque eu me sinto totalmente incompleta. Mas vocês que têm essa função de me preencherem, de estar comigo cara a cara. Hoje foi um desafio bem interessante. Hoje, quando a Nani me ligou, falou: Fê, vai lá, faz as perguntas pro Alexandre Frota, né? Porque realmente testei positivo para Covid e eu adoro esse cara, né? Eu acho ele um dos personagens mais sensacionais que a gente tem. E eu quero saber também muita coisa. Faz muito tempo que eu não falo com o Alexandre. Isso é ótimo, porque dá pra gente te extrair bastante coisa, né? Então vamos lá, gente. Já ativa as notificações, já clica aí no inscrever-se, vai mandando o superchat. Porque vocês podem perguntar o que vocês quiserem para essas duas personalidades hoje. E vamos lá, já que o Felipe deu a introdução. Quem é Alexandre Frota hoje? Conta pra gente. Olha, eu continuo mesmo, Alexandre Frota. O fato de estar deputado federal não mudou nada. Muito pelo contrário, eu amadureci muito como ser humano, como homem, como pai, né? Como marido. Eu tenho me dedicado muito ao social. Foi uma coisa que eu descobri no meio do caminho dessa loucura, dessa selva que é Brasília. Mas eu continuo o mesmo cara, tenho os mesmos amigos, continuo fazendo as mesmas coisas, ando na rua, não me escondo de ninguém, né? Sou um cara autêntico, falo o que eu penso, sempre falei. Falar a verdade nesse país incomoda muito, né? Muitas vezes você, por falar a verdade, você acaba pagando um preço, e o Felipe sabe disso. Já paguei um preço alto, né, por ser autêntico, por falar o que eu penso. Mas pelo menos eu durmo tranquilo, né? Eu continuo sendo o mesmo Alexandre, hoje muito apaixonado, tenho uma filha de 3 anos de idade, a Bela, né? Então eu fico muito assim, distante dela, porque a gente está numa vida muito louca de trabalho, de viagens, né? De entrega, mas também quando posso fico com ela o tempo que dá para ficar. Né? Quase não saio de casa, eu virei um cara caseiro, eu era um cara que saía muito, né? Aproveitei muito a minha vida, à noite, aproveitei todas as namoradas. Mas não virou tiozão, né? Não virei tiozão não, Entendi. Pelo contrário, eu gosto de ir ao teatro, gosto de ver bons musicais, né? Assisto muita coisa na televisão quando dá. É um novo momento. Eu tenho trabalhado, né? Eu tenho trabalhado, essa coisa do social me fez... eu montei dois projetos grandes de ajuda ao próximo, né? Eu tenho um projeto chamado Voluntários do Mar. Poucas pessoas sabem, mas eu sou formado em natação,
tenho vários cursos de primeiros socorros e alguns anos atrás eu fui com meu filho na praia e sentei com ele, a gente estava conversando e eu estava explicando para ele justamente porque eu fui criado no mar, fui criado na praia, eu estava explicando para ele os perigos do mar, né? Que o mar ele é traiçoeiro. Às vezes você acha que você pode entrar, você entra e acaba ficando e é desesperador. E eu estava falando justamente, explicando para o meu filho, ensinando para ele como é a questão de correnteza, essa coisa toda. E aí 2 crianças, um de 6 e outro de 7 anos, começam a se afogar. E tá a mãe na areia, a praia meia vazia e sem salva-vidas. Só tinha um surfista. E aí eu vi aquela situação, eu peguei e corri para o mar. O surfista veio também com a prancha, o surfista pegou um garoto e eu peguei o outro. E tirei de dentro do mar. E com isso me tocou muito, porque eu falei, cara, sabe, imagina se um filho teu, alguma coisa assim, sabe? Eu fiquei muito, sabe, mexido com isso. E aí eu preparei um projeto voluntariado chamado Voluntários do Mar. Então, todo verão ou toda vez que eu desço para o litoral de São Paulo, eu tenho um acordo com o Corpo de Bombeiros e com a Guarda Municipal também, né? Então eu acordo muito cedo, eu acordo 4h30 da manhã. Então eu fico de 7 da manhã até as 10h30, eu tenho um jet ski todo preparado para resgate, todo montado com aqueles LED atrás, que é a prancha de borracha, para você poder ajudar. E desde que eu montei esse projeto, eu fico fazendo essa parte voluntariado de manhã e depois eu deixo o jet ski pronto para os salva-vidas utilizarem durante o dia e entregam no final da tarde, lá para as 6 horas, né? E esse jet ski, eu próprio e o próprio jet ski, a gente já salvou centenas de pessoas, né? Esse ano mesmo eu tirei 2 pessoas, tirei um casal de namorados que viraram no caiaque e não conseguiam subir e o mar levou eles para fora. Eu tenho um projeto grande de combate à fome também, muito grande, porque a gente está vivendo um momento muito difícil no país. Eu acho que isso é bem legal, assim, tudo. Mas em qual momento, Frota, você faz essa virada de chave? Por que isso? Porque até então a gente conhecia o bad boy, o cara polêmico, enfim, e você virou a chave, né? Qual foi esse momento? Eu acho que o casamento com a Fabiana, né? Em 2010, quando eu caso com a Fabiana, eu tiro o pé do acelerador por completo. A Fabiana me traz o Enzo, de 3 anos de idade. Eu me apaixono pelo garoto, que não é meu filho, mas agora é meu filho, porque eu consegui, com o pai biológico, registrar ele no cartório. Então ele tem 2 pais hoje, o Arnaldo e eu, né? E eu me apaixonei pelo Enzo, pela Fabiana. Isso virou a minha cabeça, porque eu acreditava que eu não fosse ter mais uma família. E eu ficava olhando para as pessoas e falava, cara, eu vivi a 1000, né? Vivi, sabe, muitas vezes descoordenado, sabe, vivendo intensamente à noite, mas sem me preocupar com o amanhã. Eu vivia o hoje, o presente. E as pessoas que convivem com você têm falado muito em bastidores o quanto você é um paizão, o quanto você realmente está sendo um marido ali que desempenha essa função com muita honra. Eu Como amadureci, é que tá sendo isso? eu O que amadureci. a Fabiana trouxe para você Essa de diferença, troca de essa chave, virada? essa troca de chave foi um amadurecimento mesmo. Eu estava falando aqui, né? Eu ficava olhando para as pessoas e falava, pô, todo mundo tem uma família. Todo mundo, sabe, volta para casa. Mas essa mudança de chave, não necessariamente ela pudesse ter você acordar e falar assim, você é deputado federal. Ah, não, isso não. Isso não. Primeiro eu estou te falando da minha vida no sentido, né, com a Fabiana e com o Enzo. E aí enfim, a gente se casa, eu estabeleço uma família, um endereço. Cansei dos flats, né? Cada hora era num flat, cada hora era num lugar. Aí eu passei a ter um endereço fixo, passei a ter uma responsabilidade, um filho, uma esposa e etc e tal. Em 2013, eu estava muito cansado e agoniado do que vinha acontecendo com o país. Eu e milhões de brasileiros, né? E aí eu resolvi
ir a uma manifestação na Avenida Paulista. E eu fui e eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque eu vi que era um momento em que o povo estava gritando por mudança, o povo estava sedento por mudança, o povo não queria mais que as coisas continuassem como estavam. E eu vi... Era uma manifestação comum ou era com algum candidato envolvido? Não tinha candidato, era uma manifestação, Era uma para manifestação... a liberdade do país, né? As pessoas estavam gritando por isso, por mudança. Você foi até lá para isso também? Eu fui com alguns amigos, falei, eu vou participar da manifestação, vou ajudar, vou no coro, né? Vou gritar. E eu vi tudo aquilo e, na época, as minhas redes sociais, tudo que eu postava, qualquer opinião que eu falava assim, sobre política, alguma coisa, era muito grande, era muito forte, sabe? Eram coisas assim de milhões de pessoas olhando, falando. Eu fiquei muito impressionado com isso. E aí, quando eu vejo essa manifestação e a minha atuação nas redes sociais, eu falei, eu posso ir mais além. Eu quero montar para mim um movimento. Eu estou vendo todos esses movimentos e tinha um certo preconceito dos movimentos em receber o Alexandre Frota em cima do trio elétrico para poder falar. Porque, de certa forma, tudo que você sempre falou sempre repercutiu. Algumas pessoas me chamavam, outras ficavam meio... Isso era um preconceito, talvez? Claro. A gente, né, você sabe o quanto eu vivi e vivo isso, né? Então eu sentia que as pessoas ficavam meio, porra, mas vou botar o Alexandre Frota aqui em cima e etc e tal. Só que as minhas redes sociais, elas me davam a resposta do que eu estava falando, do que eu estava pregando, estava no caminho. Aí eu falei, eu vou montar um movimento para mim. E aí eu fui atrás. E aí, não assim, era um partido, movimento. Um movimento. Okay. Aí eu fui atrás. Nesse momento você não pensou em política, você pensou só no movimento, num grupo? Eu estava, nesse primeiro momento era isso, né? Tá. E aí eu fui atrás, e depois de, para resumir, para não demorar muito aqui para vocês, depois de muitas idas e vindas, bater na porta de muita gente, muita ligação, pesquisar, eu acabei chegando numa pessoa que tinha um movimento adormecido. E que já tinha uma página de Facebook muito grande, com quase 2 milhões de seguidores, adormecida. Ele não queria mexer com o movimento. Então eu faço um acordo com ele e falo, deixa que eu cuido desse movimento, ele continua seu, mas eu quero cuidar. E ele falou, tá bom, vai aí, faz, está aqui a página e está aqui o nome, MCC, Movimento Contra a Corrupção. E aí eu monto, a gente muda todo o layout, porque naquela época, vocês vão lembrar, estava tudo muito camisa do Brasil, camisa da seleção brasileira, tudo muito verde e amarelo, aquela coisa toda. Eu falei, eu vou fazer uma coisa diferente, eu venho no black. Né? Então a gente fez uma coisa toda no black, toda estilizada, e eu comecei a andar com esse movimento nas manifestações e começou a dar muito certo. Eu comecei a receber pessoas até que tinham torcido o nariz para mim antes, quando eu não tinha o movimento e que eu quis subir num trio elétrico. E isso foi tomando uma proporção muito grande. E aí foi a hora que eu falei, cara, quer saber? Eu vou me tornar deputado federal e vou para Brasília e vou trabalhar para me eleger. Né? E aí, enfim... E aí começou a toda... E aí começa, né, uma epopeia, porque o que você é uma acha? epopeia. O que você acha, Alexandre, que essas pessoas que votaram em você, os seus eleitores, o que eles esperavam de você? Ou eles esperam ainda? Eu acho que eles esperavam que eu fosse, né, ter dignidade de trabalhar honestamente, não me envolver na corrupção, e é o que acontece. Hoje saiu a lista com 364 deputados que hoje recebem o tal orçamento secreto, que é uma propina institucionalizada, oficializada. O meu nome não está nessa lista, porque eu nunca deixei que isso me seduzisse. Né? Muita gente lá dentro me chama de louco, de burro, como é que pode, você tá louco, mas eu prefiro assim, Felipe, entendeu? Eu prefiro que você olhe para minha cara e fale, cara, podem falar o que quiser do Frota, mas nunca vão chamar ele de corrupto. E eu optei por isso. Foi uma decisão para mim muito fácil, porque eu sempre tive isso na minha cabeça,
né? Nunca falei, não vou me deixar seduzir, e é difícil, o sistema é bruto, o sistema é foda, é pesado, entendeu? É pesado de ponto de você não imaginar. Hoje, vou te dar um exemplo, hoje a lista que está sendo divulgada nesse momento na imprensa inteira mostra que o presidente da Câmara levou 357 milhões de reais do orçamento secreto, só para você ter uma ideia. Porque, para você saber, para você entender, os 513 deputados, todos os 513 por ano, recebem 18 milhões de reais em emendas. São chamadas as emendas impositivas. Essas emendas, a qualquer momento que você entrar no portal da transparência, vou ver para onde o Frota mandou as emendas dele. Você vai ver lá. Foi para a saúde, foi para o tal hospital, foi esse valor para ser aplicado na compra deste equipamento. Um exemplo, tá? As emendas dos orçamentos secretos, ela não tem rastro. Então o deputado libera para quem ele quer, da maneira que ele quer, quanto ele quer, sem uma finalidade. E você, brasileiro, não consegue rastrear porque ela não está no sistema, não está no portal da transparência. E isso foi o quê? Foi uma maneira que eles encontraram. Essa verba, ela existe, chamada de verba... São 18 milhões por ano. 18 milhões por ano. Aproximadamente 513. 1 milhão e 800 por mês. Para os 513, né? Mas aí, agora é que você vai ficar chocado, é agora, para os 513. Mas os deputados que hoje votam com o governo, eles votam, muitos até não acreditando naquilo que ele gostaria de estar votando, mas está votando porque está preso no orçamento. Então ele ganha os 18, mais 100 milhões, mais 80 milhões, mais 79 milhões, mais 45 milhões, entendeu? Mais 357 milhões. A mãe do chefe da Casa Civil, que acabou de chegar no Senado, ela não tem nenhum ano de Senado, ela recebeu 400 milhões de reais. Está hoje em todos os sites. Por ela ser mãe Por ela ser mãe, facilitaram graça. a vida, e ela me recebe uma emenda de 400 milhões. Por ser uma senhorinha, né? Sendo que esses 400 milhões, Felipe, você não sabe para onde ele foi enviado, com qual finalidade, para quem, para qual prefeitura, quanto que levou e com qual finalidade, porque não é rastreável, ele não tem rastro. E hoje essa é a grande discussão em Brasília, porque com esses deputados todos dentro do orçamento secreto, passa tudo. Vou te dar dois grandes exemplos que acho que você vai compactuar comigo, e se você estivesse lá, eu sei como você iria votar. Exemplo, mineração na terra indígena, os ataques aos índios, as terras dos índios. Passou. 300 e poucos deputados votaram sim. Vamos arrebentar os índios. Mais veneno no prato da comida da família brasileira. O agrotóxico. Né? Passou. Lei Paulo Gustavo, que tanto vai beneficiar a classe, foi vetada. Foi vetada. Então, e a gente tem até uma pergunta. Então aqui. hoje, só para eu encerrar esse raciocínio aqui, então hoje é quase que de uma maneira muito covarde você conseguir transitar e conseguir fazer algo, sabe, sem que esse orçamento secreto ele venha sobrepor o que você realmente está pensando. Então, se você hoje abrir a minha votação, você vai ver que eu estou sempre do lado que perde. Mas eu estou sempre votando pela democracia, estou sempre votando pelo povo brasileiro. Eu adquiri uma independência dentro da Câmara e com o meu partido, e o meu partido hoje é o PSDB, que mesmo quando o PSDB, como o PSDB indica a votação, o PSDB indica não, eu voto sim. Se eu achar que eu tenho que votar sim,
em prol do povo brasileiro. E eu não estou fazendo média aqui, é porque eu optei por esse caminho. Com isso, eu sofro retaliações, com isso, muitos projetos meus são engavetados, com isso eu fico do lado de fora, com isso eu vou para o final da fila, com isso uma série de coisas Tudo acontecem. isso talvez, eu sei que tem internauta querendo fazer pergunta, mas eu acho que eu preciso só emendar essa porque faz parte dessa resposta. Muito se falou, né, que você traiu no começo, o Bolsonaro, enfim. Você acha que isso realmente aconteceu ou isso foi uma decisão sua não fazer mais parte? Não, foi uma decisão minha e até hoje quem fala isso não consegue falar aonde que eu traí o Bolsonaro. Bolsonaro é um cara que mudou de partido 9 vezes na vida dele. Eu só mudei uma. E mesmo assim saí porque foi ele que me tirou. Foi ele que pediu a minha cabeça, foi ele que pediu aos deputados para fazerem um abaixo-assinado e pedir a minha expulsão. Porque nem isso ele teve coragem para fazer. Então ele pediu a alguns deputados que fizessem isso. E eu jamais traí o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que me convidou, me chamou e falou assim, eu vou ter que contar isso aqui para vocês. Pode contar, eu vou fica ter que à vontade. Contar. Quando eu cheguei em Brasília, eu falei, cara, cheguei, consegui, venci e vou ser deputado federal. E aí o Bolsonaro me liga e fala, dá um pulo aqui no meu gabinete, na minha sala. Eu fui na sala dele, ele chegou para mim e falou assim, olha, Frota, é o seguinte, o Michel Temer pediu uma fatia do meu governo e eu não tenho o que dar para ele. A única coisa que no momento eu posso oferecer é a Secretaria de Cultura, porque o Bolsonaro já começava a atacar a classe artística, diminuindo, tirando o Ministério da Cultura e transformando numa secretaria. Meio que já para, sabe, vou começar a mostrar, porque ele até hoje não engoliu aquela história do hashtag ele não capitaneado pela Daniela Mercury, pela esposa do Caetano Veloso, pela Paula Lavigne e por tantos outros artistas. Claro. Bom, ele me chama na sala dele, fala que o Temer quer uma fatia do governo e que ele iria dar a Secretaria de Cultura. E que ele chamou a porra de um cara, foi assim que ele falou pra mim, eu chamei a porra de um cara que é deputado federal, que eu nem gosto dele, Frota, chamado Osmar Terra, que é deputado há 6 mandatos, mas é médico. Não entende nada de cultura. Falou assim para mim. Eu falei, tá, e aí? Ele falou, e aí embaixo da Secretaria de Cultura tem 6 secretarias. E eu gostaria, como você conhece as pessoas da classe, eu gostaria que você, então, convidasse as 6 pessoas para dar apoio, suporte para um cara que eu não gosto dele e que é médico. E aí eu peguei e falei, tá bom. Eu vou para o mercado e vou começar a ligar. Liguei para Marlene Matos. Quando eu falei para Marlene Matos que era para o Bolsonaro, a Marlene Matos falou, nunca eu serei secretária do Bolsonaro. Eu tinha chamado ela para ficar na Secretaria da Diversidade, porque tem Secretaria da Diversidade, tem Secretaria de Fomento, que é a da Lei Rouanet, tem Secretaria de Audiovisual, tem Secretaria de Direitos Autorais, enfim. Eu comecei a chamar pessoas que eu conhecia e que eu confiava. Não chamei amiguinho meu, chamei pessoas... Profissionais. Profissionais e gente que saiu 10 anos, 12 anos de Fox, sabe? Chamei o Carlos Lombardi. Sim, ótimo. Que autor, né? Ex-autor da TV Globo, mas autor de novelas. Chamei o Carlos Lombardi para ele tocar a parte de Lei Rouanet. E aí, o que aconteceu? Quando estava tudo isso montado, e o Bolsonaro lá, tocando o barco dele, eu peguei, liguei para o Osmar Terra e falei, Osmar, eu já tenho todo o secretariado montado. Vamos fazer uma reunião? Isso era no final de dezembro. Estava na transição de governo. Aí ele falou assim, mas porra, é Natal, eu vou passar o Natal com a minha família lá no Canadá. Eu falei, não tem problema, você vai pegar o avião, vou pegar o avião, vou sair de Brasília, vou parar em Guarulhos e vou ficar por 3 horas. Eu falei, então a reunião vai ser aí. Nessas 3 horas você desce do avião, vai para um local que a gente vai escolher. Uma sala VIP. E vamos marcar. Eu nem marquei na sala VIP. Eu consegui fechar um restaurante, ele desceu e foi. E lá... estavam quase todas, porque a de diversidade eu não consegui. Pensei na Antônia Fontinelli para chamar ela, pensei em várias pessoas, mas estava difícil a gente fechar a da diversidade. Enfim, e aí foram as pessoas todas e chegou o Osmar Terra e eu fiz. Osmar,
esse aqui é fulano, esse é o secretário, esse aqui eu estou indicando para essa secretaria, não sei o que. Você coisa e prestou tal. uma assessoria. Prestei uma assessoria e montei a parada para ele. Ele pegou, agradeceu, fez foto com as pessoas e foi embora para o Canadá, passar o Natal e o Ano Novo. E eu fui embora passar o Ano Novo com a minha família. Agradeci a todo mundo, falei, ó, vamos embora, vai ser bacana, pô, vocês vão estar numa Secretaria de Cultura. Bom, passou. Chegou janeiro, virou o ano. Quando tá lá para o dia 15, 20 de janeiro, eu começo a receber um monte de ligação assim, Frota, aonde que vai ser minha sala? Você sabe se eu vou ter crachá? Eu posso trazer a minha secretária do Rio de Janeiro? Eu posso, eu vou ter passagem de avião? As pessoas começaram a me ligar, aqueles secretários. Eu falei, meu irmão, para mim vocês já estavam trabalhando. Não, ninguém ligou para a gente até hoje. Aí eu falei, como não ligaram? Não ligaram. Aí eu peguei, fui no Osmar Terra. O Osmar Terra me deixou esperando meia hora. Quando me atendeu, virou e falou assim para mim, mas o Onyx não falou contigo, o Onyx Lorenzoni, que na época era o chefe da Casa Civil. O Onyx não falou nada contigo, não, Frota? Eu falei, não, falou nada para mim. E as pessoas estão me ligando, querendo saber quando é que começa. Aí ele falou, pô, então é melhor você ir falar com o Onyx. Aí eu peguei, quando ele falou isso para mim, eu já senti, Felipe, a gente já está nesse mercado há muitos anos. Eu já senti, tomei uma bolada nas costas. Aí eu saí da Secretaria de Cultura e fui para a Casa Civil, lá no Palácio, onde fica o Bolsonaro, inclusive. Cheguei lá, chamei o Onyx, contei toda a história para o Onyx vira para mim e fala assim, pô, mas eu achei que o Osmar já tivesse falado contigo. Aí eu falei, cara, o Osmar acabou de falar essa mesma frase. O que está acontecendo? Ele falou, não, Frota, sabe o que é? É que depois que passou o ano, o Osmar é do Rio Grande do Sul, eu também sou, então ele foi para lá, a gente encontrou algumas pessoas da classe, outras pessoas, enfim, nós resolvemos montar uma outra equipe. Ou seja... E não me avisaram. Ou seja, colocaram você numa situação extremamente complicada, né? Quem é que traiu quem? Aí eu vou no Bolsonaro, assim que ele foi, eu fiquei muito puto. Aí eu fui no Bolsonaro. Cheguei no Bolsonaro, contei tudo isso que eu contei para vocês, eu contei pro Bolsonaro. O Bolsonaro virou para mim e falou, essa merda aí eu não quero saber não. Se vira com essa porra. Assim. Aí eu falei, pô, se vira com essa porra? Porra, eu estava quieto no meu canto, virei deputado federal, me tornei deputado federal, foi você que me chamou aqui, na sua sala, falando para ajudar o Osmar Terra. E agora você vem me falar isso? Ele falou assim mesmo, desculpa a palavra, mas ele falou, essa pica é sua, Frota. Se vira. Aí eu falei, porra, beleza, é isso. Ele falou, é isso. Eu falei, tá bom. Felipe, tu me conhece um pouco. Eu desci, cara, do palácio, fui a pé até a Câmara, dá uns 300 metros, entrei e estava tendo sessão. Eu, presidente, por gentileza, tempo de líder. Aí o presidente me deu o tempo de líder, 10 minutos. Aí eu virei para a câmera. Você nunca contou isso em lugar nenhum, né? Não, eu já contei, sim. Aí eu virei para a câmera com todo mundo dentro do plenário e falei, Bolsonaro, agora eu vou falar para você. E aí, Felipe, liguei a metralhadora .50, meu irmão, e foi de vagabundo para baixo, entendeu? Ele, o Osmar Terra, o Onyx Lorenzoni, saí fuzilando. Aquela galera nova, bolsonarista, que tinha entrado na Câmara junto comigo, olhou, não sabia dos bastidores e falou, o Frota é maluco. Como é que ele está batendo no Bolsonaro? Ele é louco. Mas ninguém sabia da história. Ninguém sabia. Só eu, o Bolsonaro, o Onyx, o Osmar Terra e as pessoas que eu convidei. E aí, porra, ficou muito estranho, mas eu sentei a porrada neles. O Bolsonaro ficou puto com isso, essa é a verdade, né? E aí passou, mas ficou um clima. Pô, o Frota atacando o presidente do partido, aquela coisa toda. E aí, na mesma, poucos dias depois, vem a história do Queiroz, da rachadinha, dos filhos, corrupção, aquela coisa toda. E eu subo no plenário e peço a prisão do Queiroz, porque eu sempre fui a favor de combater a corrupção. E o Queiroz é um corrupto, de um bandido. Então eu peço a prisão do Queiroz. Aí o Bolsonaro me liga no meu telefone. E, porra, eu vou usar de novo outras palavras aqui que podem te... Ele liga no telefone. Não, aqui é podcast. Fica tranquilo, Ele entrevistadora não tem isso. Ele liga no telefone, Né, Camila? Não, ele liga no telefone e fala assim, caralho, que porra é essa?
Tu tá pensando o quê? Quem você pensa que você é? Como é que tu me pede a prisão do Queiroz ao vivo, na frente de todo mundo? Tu quer me fuder? Quer fuder meu filho? Porra! E desligou o telefone na minha cara. Eu fiquei assim, eu tava no plenário. Aí veio o Flávio Bolsonaro lá do Senado. Ele tava no Senado, o pai deve ter ligado, ou alguém falou pra ele, veio o Flávio Bolsonaro, que chega pra mim e fala assim, porra, papai tá puto contigo, Frota. Papai tá puto contigo. Ele chegou no meu ouvido e falou, porra, como é que tu pede a prisão do Queiroz, Frota? Porra, você tá pensando o quê? Assim, falou pra mim. Eu falei, irmão, tu vai me desculpar, mas o Queiroz é um corrupto. Eu vou pedir a prisão de todos os corruptos. Ele falou, pô, beleza. Aí começou a caça bruxas. Pronto, aí eu não preciso mais falar. Aí abriu uma fissura entre eu e o Bolsonaro, né? Entre eu e aquele clã. Os bolsonaristas radicais, deputados, que não sabiam da história do Osmar Terra, da Secretaria de Cultura, porra, acharam que o Frota tinha enlouquecido, que o Frota era oportunista, que o Frota caralho, e aí lançaram essa coisa de que o Frota traiu. Mas quem traiu foi o Bolsonaro que me deu uma bolada nas costas, foi ele que traiu, foi ele que me chamou. Por isso que nenhum bolsonarista que fala que eu traí, quando eu pergunto, mas qual foi a minha traição? Fica o silêncio. O cara não sabe responder, porque não existiu, não tem outra versão dessa história. Até porque o Bolsonaro não só me chamou na sala dele e falou cara a cara, como ele várias vezes mandou recado que eu tenho, os recados no meu WhatsApp falando, porra, vê o que você faz com essa porra do Osmar Terra. Eu não quero confusão, mas ele também não vai querer confusão. Os nomes que você indicar, eu vou assinar embaixo, Frota. Porra, ele não sabe nada de cultura. Ele, tá gravado aqui. Ele falava isso pra mim. E aí, na hora H, porque Brasília é assim, meu irmão, é um comendo o outro, os caras armaram essa situação, não me falaram, porque se eles tivessem me ligado e falado assim, Frota, é o seguinte, irmão, nós decidimos trazer a nossa galera e aquela galera que você convidou, a gente não quer mais. Eu ia falar para os caras, beleza, porque não sou eu que estou querendo a Secretaria de Cultura. Eu não fui chamado, nunca fui convidado para ser secretário de Cultura. Então, se eles tivessem... Teve esse comentário. Teve esse comentário maldoso deles. Eles tentaram colocar isso dizendo que eu tinha pedido ao Bolsonaro. Eu nunca pedi ao Bolsonaro para ser secretário de Cultura. Estava quieto no meu canto e feliz da vida por ter me tornado deputado federal. E ele que veio com essa proposta. Eles lançaram isso porque em 2017, no meu aniversário, o Bolsonaro estava saindo do supermercado e ele senta no carro e faz uma brincadeira. Ele fala, é um vídeo que está até hoje no Google, ele fala, Frota, meu amigo, se você quer me ver presidente da República um dia, eu quero te ver ministro da Cultura. Ele fez essa brincadeira e os caras, e isso passou esse vídeo. Foi normal, ninguém criticou, ninguém falou porra nenhuma. Quando estourou a bomba, eles pegaram esse vídeo e lançaram como se eu tivesse pedido ao Bolsonaro e o Bolsonaro tivesse ali me dando uma resposta para mim, tipo, olha, fica tranquilo que aquele pedido que você fez, se eu me tornar presidente... Fizeram um corte. Você vai ser o ministro da Cultura. Então, assim, logo no início, 2019, mas eu vou te falar que eu não me arrependo. Quando foi em maio de 2019, eu estava fora do PSL, que era o partido que eu entrei, fui para o PSDB, não me arrependo, não carrego essa cruz. Infelizmente, fui uma das pessoas que ajudei o Bolsonaro a chegar onde ele está hoje, mas hoje eu trabalho e luto para tirá-lo de lá, porque eu sei o quanto eu errei e sei o quanto ele tem feito, o quanto ele está fazendo mal ao país. Um país que voltou para o mapa da fome, que tem milhões de desempregados, um país que hoje a desigualdade é enorme nesse país, a fome e a miséria estão instaladas. Hoje ou você é rico ou você é pobre, não tem mais meio termo, a situação ficou, caótica, um país que está desorganizado, a cultura sofrendo ataques atrás de ataques, enfim, a gente virou, um país à mercê de um louco que toda hora diz que vai ter golpe, que ameaça, que fala que os militares vão tomar conta das eleições e
cercado e recheado em confusões de corrupção, filho, a esposa, o amigo, sabe? Então virou um caos. E aí eu falei, quer saber? Eu vou tocar o meu barco, vou fazer o meu trabalho, eu preciso dar essa resposta para o povo, eu vou tocar o meu barco. E aí me tornei um deputado hoje que sou extremamente ativo, trabalho, meu gabinete está em primeiro lugar como gabinete que mais entrega projetos de lei. Sou o deputado número 1 que tem mais projetos em defesa da mulher brasileira, o primeiro deputado com mais projetos em defesa dos autistas, né? E sou o 5º deputado, contando com as mulheres, nos 513, que mais tem projetos em defesa da mulher brasileira. Então, eu me orgulho muito da minha trajetória dentro Sou um dos autores da Lei Aldir Blanc, que deu 3 bilhões de reais para a classe cultural, titular da Comissão de Cultura, fui convidado agora para ser titular da Comissão de Direitos Humanos, sou coordenador da CPMI das Fake News e mais uma série de coisas. E criei esse ambiente para mim social. Hoje eu estou nas ruas, ajudando a combater a fome, dar a mão para aqueles que precisam. A minha vida mudou muito, ficou muito louca, porque eu não esperava que fosse acontecer tudo isso, mas infelizmente eu não me arrependo e por isso eu vou dar continuidade na minha carreira. Tem pergunta, política. Camila? E essa mudança? Desculpa eu ter me alongado, Imagina. mas é porque a história é essa. Não, é que você é um homem que fala. Se a gente não deixar você falar, não é o Alexandre verdade. Frota, Não né, é, Camila? Eu preciso contar essa E história. são muitos assuntos, Porque né? essa história é a história que leva à tua pergunta. As pessoas falam que você é traidor. Não sou traidor. Pelo que eu contei aqui para vocês, e só existe essa versão, entendeu? Quem foi traído fui eu. Eu que tomei a bolada nas costas. Se você ligar agora para o Carlos Lombardi, ele vai te falar. Pô, o Frota me chamou, eu fiquei esperando. Então vamos lá, vamos agora pegar essa parte. Olha só, tá todo mundo falando, tem muitas pessoas, muitas mensagens já, a gente vai ler todas na medida do possível. E o pessoal tá falando a respeito desse preconceito, do seu passado, de toda a tua história. Sim. Que você teve desse novo Alexandre hoje. Você falou que realmente enfrenta muito preconceito. Como que é isso? Como é que é isso na internet, esses haters? Eu estou acostumado com isso. A internet não me coloca Você é pressão. muito autêntico, né? A internet não me coloca pressão e eu não tenho medo. Mas a gente mora e o Felipe já passou por isso várias vezes. Nós moramos num país preconceituoso, num país de falsos moralistas, de falsos conservadores, hipócritas, né? Que entre 4 paredes são capazes de fazer coisas absurdas e depois vem pagar de santo na frente de uma câmera ou na frente dos amigos e da família. Eu nunca escondi absolutamente nada que eu fiz. Mas eu sofro ataques, né? O cara é ator pornô. Hoje tem OnlyFans. Parece. Hoje tem OnlyFans, então tá tudo Parece certo. que assim, eles tentam apagar o meu passado. 12 novelas, minisséries. Eu trabalhei durante muitos anos na área de entretenimento da TV Globo, fiz Rock in Rio, Hollywood Rock, Sting, Tina Turner, Paul McCartney, Bon Jovi, Michael Jackson, Madonna. Trabalhei em todos esses shows, sabe, com Roberto Thalmann. Tem um histórico de minisséries. Quando você fez revista, fez filme, tudo, foi por grana? Não, foi por grana. Eu já tinha saído da televisão praticamente. A televisão, a última vez que eu estive na Globo foi em 99 e 2000, que eu protagonizei Malhação junto com a Gisele Fraga, né? E depois disso não me chamavam mais para fazer, sabe, nada. Eu estourei na Casa dos Artistas, em 2001. Aí, quando eu saio da Casa dos Artistas, eu vou para o SBT, faço Marisol. Fui protagonizar Marisol, em 2003, com a Bárbara Paz e etc. E aí, em 2003, sabe, a minha vida ficou meia louca. Assim, mesmo eu protagonizando a novela, sabe, deu um nó na minha cabeça. E quando acabou a novela, eu joguei tudo pro alto, sabe? E falei, cara, eu vou sair por aí. E aí eu fiquei, sabe, meio que perdido no tempo. O que foi esse nó? Não sei. Eu fiquei perdido. Eu estava muito cansado de tudo. Estava cansado de ter que sempre, sabe, ser sabe, uma pessoa. E aí as pessoas
que você não pode fazer nada, que todo mundo te critica, te julga. Eu fui julgado a minha vida inteira. Eu fui julgado a minha vida inteira por todas as minhas ações, sejam elas boas ou sejam elas ruins. E eu não tenho nenhum compromisso com erro. Eu errei muito na minha vida, mas eu sempre assumi de cara limpa, na frente de todo mundo. E aí, eu dei um basta. E nesse basta, eu perdi muita coisa, né? Porque, pô, eu me envolvi com droga e um monte de coisa, assim. Bom, enfim. E aí, cara, quando eu olhei, eu falei, cara, eu não tenho mais nada. O que eu vou fazer? Que, inclusive, por causa das drogas, você já declarou várias vezes que tudo. perdeu tudo. E Aí como é que foi isso? Então, você, né, a droga ela só te leva a isso, ou a morte, ou você perder tudo, né? Você não vai construir nada. Eu fiquei muito, sabe, perdido nisso. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, o que você gosta de fazer? Eu falei, sexo. Eu vou procurar uma produtora e vou fazer filme pornô. Pronto. Vou juntar a fome com a vontade. Mas primeiro Foi você pensado, fez a G, não foi? Fê, a G foi um ensaio para tudo isso. A Ana Maria Fadigas Que eu amo de paixão. me procurou e falou assim, eu queria te colocar na G. Eu falei, eu vou fazer. E aí fiz a primeira capa da G, né? Não a primeira capa da revista. A minha primeira capa foi um estrondo, foi um sucesso. Foi a primeira vez que um homem conseguiu colocar, porque eu acho que eu tive a oportunidade de falar isso alguma vez para o Felipe em algum lugar. Eu nunca quis fazer uma revista G por fazer. Então eu roteirizei a revista junto com a Ana Maria Fadigas. Então foi a primeira vez que a gente trouxe um transexual, foi a primeira vez que a gente trouxe travesti, foi a primeira vez que a gente conseguiu botar uma mulher dentro da revista G. Você não sabe o caos que foi isso para Ana Maria Fadigas, que ela falava para mim, Frota, você tá louco, meu público odeia, não vai querer, e não sei, eu falei, tem que colocar, a gente tem que ter essa atmosfera. Eu acreditava nisso, e deu muito certo. E aí eu fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira, e aí a Ana Maria me chama para fazer a capa de 100 anos, de 100 edições, perdão, 100 de 100 edições, edições da revista G, que foi com o Matheus Carriere, inclusive, fez a revista comigo. Enfim, e aí com essa questão da revista, né, é um passo. Eu já estava no sistema, né? E aí quando eu procuro o pessoal da Brasileirinhas, eles olham para minha cara e falam assim, duvido, você não vai fazer. Faria, Felipe, Quem? uma revista? Assim, eu acho lindo, mas eu acho que não é meu perfil, assim, eu não acho que, não sei, acho que eu não sei de nada, você quer saber a verdade. Eu acho que o momento, eu acho que faz tudo com você. Eu sou muito, o momento que você está não é o lugar onde você tem que ficar, entendeu? Então, tudo que ele fala eu compreendo demais, porque eu acho que para você poder salvar a sua vida, para poder você salvar... Porque para mim não interessa de onde vem o dinheiro do trabalho, né? O importante Porque é você pagar suas contas. Você fez um trabalho. Não é? O importante é você pagar suas você não contas. Roubou. E eu acho isso digno, eu acho isso honesto, e eu acho isso bacana e faz parte. E eu adorava me né? exibir. Eu adorava me exibir. Eu tinha e depois, um corpo bonito. Mas você tem até hoje, Não, né? mas Não então, só o corpo, mas eu né? adorava Tem me um exibir. pau lindo, enfim, Não vamos tinha combinar problema com que isso. Eu adorava. existe todo Eu- esse Porque é um processo. momento que eu que acho não tinha bem tanto, interessante. né, Eu não de tinha que, problema. vergonha, Eu não vergonha, tinha vocês problema com isso. totalmente contra. Eu não tinha problema com isso. E muito pelo contrário, eu adorava me exibir. Então eu falava, cara, eu gosto de fazer isso aqui, né? Tanto fotografar, como, ao contrário do que muita gente pensa, eu me diverti demais fazendo os filmes. Você era seu fã. Porque eu era meu fã, porque eu realizei várias fantasias que como homem eu não conseguia realizar. E que com a produção da revista eu conseguia. Você Vou te dar um continua- exemplo. Coloquei você- 13 mulheres em volta de mim. Eu lembro. A gente fez uma um suruba. filme, a gente fez um filme chamado, fez o quê? Um chamado surubão. 13, como que era o nome daquele filme? 13 homens e 11 homens e nenhum segredo. Tinha 13 mulheres e nenhum segredo. Nenhum Entendeu? segredo. Mas você continua com essa virilidade, assim? Não, Como é que é? não, eu tô com 58 anos, hoje eu olho para trás, vejo o quanto eu me diverti, como foi bom, tudo que eu fiz, né, para mim, né? Eu penso nisso
E hoje, cara, minha vida é outra, minha vida é diferente, minha vida eu tô focado em outras questões, né? Eu acho que eu dei a volta por cima, eu acho que eu me reergui, eu acho que eu me reinventei, né? Muito se falou na época, depois disso, passou, enfim, porque você sempre foi considerado esse homem viril, bonito e tal, né? Muito se falou de uma prótese que você colocou. Eu lembro. É verdade Não, isso? é verdade. Mas teve. Eu posso ver? Assim, Opa, isso depois. Pode. Mas, não, muito se falou que você, tipo, tinha perdido a virilidade, que você tinha colocado uma prótese peniana. Muito se falou de muitas coisas, né? É. Falaram que eu era, que eu fui casado com o Eric Johnson, com o Renato Gaúcho, que eu... Nossa, eu ouvi de tudo na minha vida, que eu era... De tudo isso que você ouviu, teve alguma coisa que você falou assim, não, isso não? Não, cara, Isso me eu não incomodou importo muito. com essas coisas que criam, que lançam, que... Ah, o cara é traidor. Não sou traidor, eu não traí. Eu provei aqui para vocês e contei a história. Então, assim, essas coisas para mim não me afetam, entendeu? É difícil você conseguir desmentir esses fake news, é difícil você conseguir rebater essas coisas, porque hoje com a internet as pessoas proliferam isso muito rápido e você acaba, né? Nossa, como é que eu vou rebater isso? Né? Então fica difícil. Felipe, como é que você lida? Você tem muito fake news e como é que você lida com tudo isso? Com a internet toda hora falando alguma coisa, como é que você se prepara para estar forte nisso? Olha, em primeiro lugar, que eu começo num momento na minha vida, né, que eu não tinha internet. Né? Vocês dois. Existia o quê? A comunicação. Então você tinha que se virar através da sua comunicação e não através do que os outros queriam que você fosse. Né? Então, quando eu surjo no mercado, isso há 25 anos atrás, ou seja, eu já tinha esse perfil, porque nós somos criados numa família onde todo mundo tinha voz. O meu pai tinha voz, eu tinha voz, meu irmão, minha mãe, todos nós tínhamos. Então nós nunca passamos por um cancelamento dentro de casa, sabe? Assim, não existia isso. Fica quieto, ou então você não pode falar, ou então... E é muito engraçado isso, porque hoje o cancelamento é a forma mais eficiente de você amordaçar alguém. E é muito louco porque eles gritam pra você por liberdade. Mas ao mesmo tempo que eles querem liberdade, eles querem te amordaçar. Então isso eu acho extremamente contraditório, né? Mas é isso mesmo a pergunta? Não. Isso te abala? Não me abala. Não me abala por alguns motivos assim muito simples. Eu sou responsável por o que eu falo, mas eu não sou pelo que as pessoas entendem. Então assim, infelizmente, eu acho que cada um vai ter um entendimento. Se eu fui, ou se eu não tive a intenção de fazer algo que de repente eu falei ou que alguma coisa ficou mal resolvida, paciência. Eu não posso ficar simplesmente lutando contra... você estava falando do mar. Eu não vou contra a maré. No mínimo que vai acontecer, eu vou morrer afogado. Claro. Entendeu? Então deixa tudo seguir o seu próprio fluxo e tá tudo certo. Agora, não queira imprimir em mim ou carimbar nas minhas costas coisas que eu não sou. Porque daí eu vou e grito em 300 decibéis e aí seja para quem for e quem estiver na frente também leva, entendeu? E essa é a fórmula do sucesso hoje? É você realmente levantar essa bandeira do eu não sou? Não, assim, o que eu queria comentar, que ele falou aqui, que é muito interessante, é que na época em que a gente fez sucesso e na época em que a gente aconteceu e que muitas coisas dessas aconteceram, não tinha a internet, né? Não tinha essa situação. E hoje, com esse evento que se tornou a internet, as pessoas todas elas se acham no direito, né, de apontar o dedo para você e querer decidir por você, querer dirigir a sua vida e muitas vezes querer criticar as suas escolhas. Mas a vida é feita de escolhas. Você escolhe a sua vida, você escolhe as suas tomadas de decisão, né, de decisões, você escolhe, você vai construindo a sua vida. E as lições, você que vai aprender e é você que vai sofrer ou usufruir dessas lições. Né? E de repente, com a chegada da internet, as pessoas resolveram falar para você como você tem que fazer, como você tem que agir ou o que você tem que falar. E fica muito difícil.
Eu vou dar um exemplo aqui, e vocês são, vocês acompanham, né, todos os dias os reality shows. Hoje as pessoas entram dentro do reality show, tipo, será que eu posso falar isso? Como é que eu vou me dirigir para aquela pessoa? Será que eu vou ser cancelado? Será que eu vou ganhar mais seguidor? Quantos seguidores será que eu já tenho hoje? Ou seja, virou uma merda, porque você não pode fazer nada. Na época da Casa dos Artistas, que foi em 2001, não existia essa pressão. Não, e depois a Fazenda que você trouxe para o Brasil. Exatamente. Era um Porque negócio... quem trouxe Sim, o formato de da Portugal, Fazenda que foi ele ele. participou. Era um primeiro em negócio, Portugal. era um negócio, sabe, livre. Quando eu fiz Casa dos Artistas, era um negócio livre. Hoje, o cara fica pensando, pô, será que eu vou... Pô, nesse Big Brother que passou, eu vi várias vezes as pessoas... Pô, eu queria te pedir desculpa da maneira como eu falei contigo. Eu acho que você não entendeu na hora que eu te chamei disso ou daquilo. Porra, eu queria te pedir desculpa. Toda hora, pô, as pessoas ficam, porra, eu queria pedir desculpa, porque, sabe, será que isso vai bater lá fora? As pessoas ficam assim, o que será que vão pensar de mim? O que será? Tá uma patrulha Perdeu a muito naturalidade. esquisita. Pô, Tá uma sinto patrulha muito, muito entendeu? esquisita. Sinto E assim, muito. todo mundo entende de tudo. Todo mundo entende tudo. De tudo, assim. Eu vou falar uma Então, a coisa. gente lê um livro Eu sempre falo o hoje seguinte, e já se eu sabe. pegar um bisturi e for operar alguém, no mínimo eu vou matar. Claro, Né? Porque eu não sou médico. claro. Agora, se eu pegar uma tesoura e tentar cortar o seu cabelo, minha filha, eu vou encher de caminho de rato. Você vai ficar... Pode ter certeza que não vai sair nada. Agora, de televisão e comunicação, todo mundo entende. É impressionante, também. não é? Não É é? impressionante. Todo mundo Todo fala, mundo todo mundo... entende, todo mundo se coloca num lugar, É. que agora tá esse negócio, porque eu estou nesse lugar. Que lugar? Que lugar que você está? Entendeu? Então me convença desse lugar. Fica chato, sabe? As pessoas... E aí a fama, vocês que viveram esses dois mundos, o antes e o depois da internet, vocês acham que a fama agora, ela ficou muito superficial? Sim, óbvio. E, na Ela verdade, vem hoje- muito rápida, você não precisa fazer mais nada. Basta você ser um influencer, você ter 30 milhões de seguidores, Não, você e na virou verdade- uma personalidade. E, na verdade eu não consigo ver isso como fama. Eu vejo como conteúdo monetizado. É. Porque é isso que eles são. É isso que na verdade eles são. Porque, por exemplo, você pega uma Jade Picon, que recebe um papel da Glória Pérez, vai para a internet, pega e fala assim: "Ah, eu vou me aventurar a fazer isso". Cala a boca. Como que você vai se aventurar a fazer um negócio? Mas eu não sabia, a Glória convidou a Jade? Sim, a Jade, para dar um papel para ela nessa próxima novela. porque eu acho... Agora você vai para a internet, ao invés de você pegar e falar assim, não, pô, eu tô feliz, eu ganhei um papel da Glória Pérez. Pô, mas Pra um por que a Jade pra um Picon fez ator, para ela ganhar um papel da Glória pois Pérez? é, pois Essa é é. a minha pergunta. Pois um ator e uma atriz, o que tem a quantidade de atores e de atrizes que estão a fim de trabalhar. Aí você entrega um papel para Jade Picon, que não é atriz, que o SATED do Rio de Janeiro, inclusive, já está atrás, fazendo um movimento para que ela não participe, que eu acho extremamente correto. E aí ela fala o seguinte: eu vou me aventurar. Espera um pouco, você vai se aventurar, então fala o seguinte: eu não quero fazer. Né? Porque como você dá uma declaração, eu vou me aventurar nessa história. Não é aventura, meu amor, é trabalho. Tem um monte de ator que está passando fome e que precisava estar no seu lugar. O que as emissoras... Isso sim é empatia. O que as emissoras têm tentado fazer é pegar esses personagens, influencers, e tentar transferir o sucesso que eles fazem na internet para dentro dos seus produtos de teledramaturgia, como, por exemplo, a Glória Pérez. Ela não chamou a Jade porque ela acha que a Jade Picon é a Picon das atrizes, entendeu? Não chamou. Ela chamou porque a menina tem 30 milhões de seguidores. Uma estratégia. É uma estratégia, mas uma estratégia... Mas que não funciona. Que não tem funcionado. Se funcionasse assim, muita coisa já era... Se tivesse funcionado assim, na edição 21 do Big Brother, quem teria ganhado seria algum dos artistas. E não a Juliette, por exemplo, entendeu? Então E outra coisa, essa edição do Big Brother, eu não sei se vocês tiveram Essa a que mesma... passou? A 22, Eu assisti Se toda. vocês não sei se vocês tiveram a mesma percepção. Todos que militaram foram colocados para fora.
todos que tiveram aquela falsa militância, que é o que ocorre na internet, muito, Foram embora. foram colocados para fora, porque o público está de saco cheio. Está de saco cheio disso. Então não adianta você, porque eu tenho, porque eu sou preto, porque eu sou isso, porque eu sou Eu sou aquilo, porque eu sou... Exatamente. Não é isso. Você tem que estar onde você tem mérito para estar. Se você quer ganhar 1,5 milhão, então faça com que isso seja uma verdade e receba esse 1,5 milhão de verdade. É a questão da meritocracia. Aquela menina falando que ela foi tirada, mas ela merecia muito mais do que o Arthur, a tal da Jessie, realmente, cara, eu vi a declaração dela e ela falando, não, porque pessoas como nós que estávamos brilhando tanto Aonde? e éramos fortes, saímos porque ele tinha mais torcida e tudo, como se, sabe, a torcida dele tivesse Aí eu errado. acho isso muita sacanagem, é você querer desqualificar o mérito do outro, né? sim, Você tira o mérito da pessoa. Pra poder aparecer. E vai Pra o poder Arthur, aparecer, entendeu? vai o Arthur falar isso dela. Pois é. É Vai o que eles o estão Arthur falar esperando. isso dela. É o que eles estão esperando. Porque se eu fosse o Arthur, eu já tinha sido cancelado, acho que umas 500 vezes depois que eu saí. Certo. Entendeu? E aí você falando dessa forma, vocês dois tiveram essa passagem por reality. Hoje faria? Ah, não, a minha cota de reality eu já fiz. Eu fiz 3 realities participando, fui para as 3 finais e depois trouxe a Fazenda para o Brasil, né? Eu acho que eu já dei a minha cota. Eu deixei no SBT e volta e meia eu vejo o Silvio Santos falando que quer montar. Eu escrevi para ele me encomendou um reality chamado Dormindo com o Inimigo. É bem bacana, é dentro de uma casa também, mas são só casais que se separaram em briga, que não podem se ver, mas que topam tentar passar 3 meses juntos, depois de alguns anos brigados, se odiando, vão os dois para dentro da casa. Matando casal. o inimigo, né? Nem Dormindo com o dormindo. Inimigo, Nem o nome. dormindo, né? E você acredita que abriu a inscrição há uns 5, 6 anos atrás? Eu acho que 5, 6 anos atrás abriu a inscrição. Foi uma loucura de casais que estavam separados, que brigaram, que não podem se ver, mas para fazer o reality show eles topam essa trégua por 3 meses. E você gostaria de participar desse reality com alguma ex? Não, eu não gostaria de participar, mas eu gostaria de dirigir. Gostaria Eu e iria aceitaria dirigir ainda muito hoje? bem. Eu já falei para o Silvio Santos que se o Silvio Santos fosse montar a Casa dos Artistas, não teria ninguém melhor do que eu para dirigir a Casa dos Artistas. Eu na época que eu fiz a Fazenda, para mim foi um momento, não participaria. Não participaria Não, mais. Não, eu acho que a gente só vai pro Trem Fantasma uma vez só na vida, entendeu? Se arrepende? Eu não me arrependo, porque é muito louco isso, né? De toda a galera que foi, e olha que eu briguei com a casa inteira. Eu briguei só não briguei com o Klebs e nem com os bichos, porque eu briguei com todo mundo, fiquei 72 dias. E Não assim, brigou com os bichos? Não, só não briguei com os bichos nem com o Klebs. O restante. Aí o que aconteceu? Eu saí e do meu elenco eu fui o único a ficar contratado na Record mais 1 ano e meio. Você fala que brigou, mas brigou pelas pessoas ou por estar ali que te levou ao estresse? Não, porque me enchia o saco, meu. Tipo, Não é o seu perfil. Não, tipo, desculpa. Qual que era o teu elenco? Eu não lembro. Pepe e Neném, aquela outra menina, Cristina Mortágua. Não, Cristina Mortágua, quem mais? O dono do Bahamas, o Maroni, o Oscar Maroni. Gente, eu fui com uma galera, assim, tipo a Paquita. Eu falei, gente, quando eu me entrei ali, eu falei, gente, que porra é essa, sabe? Aonde que eu tô nesse lugar, sabe? E aí, você começa a entender, aí tinha uma Miss junto. É muito difícil, o jogo de convivência. E Luísa Faisol. Aí tinha uma galera muito Faisol morreu? louca. Morreu, né? Morreu. Fez algum amigo assim que você traz até hoje de lá ou não? Nenhum. Nem o bicho? Nem o bicho, não. A única que ficou minha amiga foi a Lhama, assim, que era quem me dava melhor. Se eu tivesse dentro de uma casa com ele, a gente ia ficar amigo. Ia, com toda Iam certeza. se dar muito bem. Não, a gente ia se dar muito bem e eu tiro isso pelo que eu fiz em Portugal. Eu também em Portugal eu fiz lá a Fazenda, que chama-se Quinta das Celebridades. E foi finalista, né? Sim, fui para a final, eu e Com um amigo. Isso. E foi muito bacana. E assim, o relacionamento, o jogo de convivência, você tem que saber fazer, criar, tem que jogar
E tem que entender que aquilo é um jogo. Esse negócio de, eu amo ele, vou votar porque afinidade. não, eu não meu irmão, consigo isso, ou jogo vota do ou não amor, vota, né? entendeu? Esse negócio reality do amor, sabe? né? Não existe, até porque Que tem nem 1,5 o- milhão. Quem falou esse do reality do Thiago amor foi o Abravanel, Thiago Abravanel. O reality do amor, não existe isso. Então ele tem que fazer a ilha, sei lá, o de férias com o ex, no MTV. Não existe isso. O que tem que deixar muito claro e simples é que tem 1,5 milhão em questão, que agora É um vai jogo. aumentar, vai para 2 milhões. E era o jogo. reality do amor pra ele e ele mesmo não suportou e saiu. Tocou lá o botão. Não, então você vê, e foram pessoas que durante a participação delas, e eu volto de novo nessa questão da militância, se estragaram, entendeu? Porque ou você vai, e o público percebe que aquilo lá é só uma armação para tentar te driblar ali para você, e sabe, entende. Então quando a gente tem que entregar alguma coisa para você, que seja por mérito. E deu E muita não porque audiência você é esse? loira, tem olho azul. Deu Hã? muita audiência esse? No começo foi complicado. Foi complicado. Depois pegou no- Quando ele começou a dar uma flopada, porque o pessoal não estava fazendo absolutamente nada, Entendi. né? Ninguém estava desenvolvendo o jogo, fazendo as coisas acontecerem. Aí eles começaram a inventar fazerem as manobras deles. Aquele jogo e de- atividade. E vamos conseguir provocar. fazer. No meio da história teve casa de vidro, vamos colocar mais 2 dentro do jogo. E para poder provocar uma reação, porque entendi. o programa realmente estava esquisito. Mas e muito, muito por isso, Felipe, eu acho que o que a gente abriu aqui falando, que é essa questão do como que estão me vendo lá fora. Eu nunca tive preocupação com eu isso. não vou andar aqui assim porque estão me vendo lá fora e podem pensar isso de mim. Se você entra com essa cabeça num reality show, irmão, você desista, Desculpa, entendeu? Num reality Desista. show ou na vida? Não, na vida você não pode ser Né? assim. Mas no reality show você não pode entrar no reality show pensando o que vão pensar de você aqui fora, entendeu? Você tem que viver aquilo ali Mas de uma certa intensamente. forma, eu acho que nós temos essa questão de a gente não se preocupar muito com o que os outros estão pensando. Eu né? não me preocupo. Eu acho que tem um pouco disso, né? Até porque senão a gente acho que nem teríamos Instagram, entendeu? Para falar assim, porque talvez você fala. E tem que ser dito. Eu acho que tudo tem que ser dito, sabe? Eu não gosto de gente medíocre. Eu acho que essa é a grande sacada da vida, sabe? Eu acho que o medíocre, ele não evolui, ele só vai ganhar o saláriozinho dele ali, mas você pode ter certeza que personalidades fortes, elas podem até dar uma sumida, mas nunca vão sucumbir, nunca. Porque sempre vão ser comentadas, sempre vão falar, sempre vão chamar para fazer uma participação, fazer um negócio, sempre vai acontecer. Agora, quem é medíocre, some, sucumbe com o tempo. Eu vi uma entrevista sua onde você falou que as pessoas, para terem sucesso, para ser realmente alguém que compensa no mercado e na vida, ela precisa ter uma porção de sarcasmo. E aí, o que você me fala disso? Como é que você considera isso, ser essa porção de sarcasmo? Eu acho que o sarcasmo, ele tá envolvido no nosso dia a dia, né? Então, o sarcasmo, ele quer ou não, é de você não levar a sério. De não levar a sério. Entendeu? Você não tem que levar tudo a sério, sabe? Faça do seu dia, tente levar as coisas de uma forma mais leve. Tire um barato mesmo, sabe? A gente já leva tantas coisas a sério. Você vê que nós não contávamos com uma pandemia de 2 anos, todo mundo trancafiado dentro de casa. Sim, né? que Agora você inclusive- imagina se você é uma pessoa que leva tudo a sério na sua vida. Que você morre continua, confinada. né? Estamos aqui com Nani, que não pode estar presente, e aí a gente aproveita para deixar esse recado. Continua, pessoal, se cuidem, realmente se previnam, Bom tenham exemplo álcool, isso, né? continuem E você realmente continua, com os e cuidados você que são entende importantes. hoje, e você entende que não dá para você levar as coisas a sério, né? Eu acho que quem se leva muito a sério é porque não é sério, entendeu? Eu acho que Você é uma passou forma de por não, uma fase. que é uma forma de você não titubear e sei lá, é alguma coisa muito esquisita que Freud explicaria, eu não. Entendeu? Você passou por uma fase bem desafiadora de saúde, né? Várias vezes, né? Várias vezes. E isso te levou a esse momento de realmente interpretar a vida dessa forma hoje? Como que foi isso tudo para você?
Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, todos esses processos que eu passei, que eu fiquei bem doente. O que você teve, Felipe? Porque eu vi várias coisas, mas conta aqui Na pra mim. verdade, O que aconteceu eu tive uma paralisia, eu tive meningite em 2016, Tá. eu tive 2 AVCs, depois eu tive meningite em 2016. E tudo isso por causa da perda da minha mãe, tá? Sim. E em 2018 eu tive um tumor de testículo. E aí foi que onde realmente começou toda essa loucura Entendi. e de tratamento, enfim. Tá. Foi Então pesado. Foram 4 coisas. Foram. 2 AVCs. Foram, Na foi uma verdade, coisa atrás da começou outra. tudo com a perca da mãe, que Sim. era alguém realmente que Não, a era... perda da minha mãe, eu acho que pra mim foi o ápice, assim, que foi daí onde começaram realmente principalmente essa coisa física, né? Então você ficar nadando contra, não deu tempo, porque minha mãe morreu, no outro dia eu tava trabalhando, porque, porra, na época eu não era casado, na época eu estava sozinho, então não tinha quem cuidasse, falasse Claro. assim, meu, eu vou pagar, como que eu vou pagar a minha conta Claro. no final do mês? A vida continua, sabe? Claro, claro. E aí você vai, aí você tem AVC no meio do caminho, eu tive meningite, aí depois tive o tumor, enfim. Então foram questões na minha vida que foram bem complicadas, né? Mas... E você passou por todas elas. Por todas. É isso que é o... Por todas. E não deixei de trabalhar um dia. Aí você me pergunta, será que eu gosto de trabalhar? Nunca deixei, nunca faltei e nunca deixei de ir ao programa um dia. Fiz E aí assim. você, com os AVCs e com meningite, essa coisa toda, você viu o quanto a vida é rápida e o quanto a gente tem que viver intensamente ela, porque as coisas acontecem quando a gente menos espera. Por exemplo, Não. quando eu tive o AVC, eu tava na minha casa, no escritório dentro da minha casa. Eu fui pegar o telefone, eu não tive força. Quando eu fui levantar, eu caí no chão. Eu já estava com o lado esquerdo todo paralisado. E eu não sabia disso. Não. Eu tive ali naquele momento. Esse foi o primeiro. Entendeu? Foi o primeiro. Aí eu fui Entendi. internado, já estava internado há 15 dias. Quando o médico passou, me deu alta, que ele falou assim, agora amanhã você já vai para casa, já deixei sua alta pronta. Eu tive o segundo naquela noite. Dentro do Ainda quarto. bem. Dentro do do quarto, hospital. dentro do hospital. Então, assim... Depois veio a notícia do câncer. Aí depois eu tive meningite. Passou, ok, curou, AVC, ok, recuperou tudo, tomo medicação até hoje por causa do AVC. Mas esse segundo a sorte foi você estar dentro, então, do próprio pronto-socorro, hospital. do próprio E ali hospital. já te acudiram ali. Aí já resolveram tudo, eu voltei pra UTI, fiquei na UTI mais 5 dias. Meu Deus. Não, do céu. foi bem complicado, assim, foi uma história... Mas graças a Deus, hoje, Passou assim, por eu tô tudo. muito bem de saúde, mas muito bem, nunca estive tão bem de saúde. Hoje eu tô correndo 10 quilômetros todos os dias. Aí sim. Fazendo... bom. Respirando. Fazendo as minhas coisas. Uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar muito claro é assim, quem puder, gente, ou quem não puder, tente. Exames periódicos, sabe? Porque você pode evitar muita coisa Se com os seus descobrir exames no início. periódicos. Tenta fazer um check-up de ano em ano, de 6 em 6 meses, se você já tem um problema, uma comorbidade, alguma Claro. coisa do gênero. Porque você não pode ser pego de surpresa, entendeu? Como eu fui todas as vezes que eu fui. Eu só fui dar conta realmente que saúde existe quando realmente a gente fica doente. Porque até então você fala, leva tudo na Vou brincadeira. Quem tem é o outro. Eu É. não, eu nunca vou ter isso, sabe? Quando acontece e quando isso, aí acontece, você vê pronto, acabou. como é. E Eu você sei como mudou é. muito na sua vida, nos seus comportamentos, além da saúde, o seu emocional transformou totalmente com tudo isso? Eu sempre fui um cara muito bom. Muito bom, assim. Se todo mundo disser assim, porque ele é difícil, ele é genioso, caralho. Nunca fui. O caralho. Ele é genioso, não. Né? O caralho não sou. Eu nunca fui um cara ruim, mal. Eu acho que a gente tem uma coisa muito... E a minha psiquiatra, a doutora Ana Beatriz, ela fala uma coisa que me chama muito a atenção. Ela fala que pessoas que são justas têm esse temperamento. E eu acho que ele também é um cara muito justo. Então, as pessoas que têm esse senso de justiça e que são justas, a gente quer brigar, a gente quer discutir, a gente quer bater boca mesmo, entendeu? É difícil pra gente tentar entender e ficar quieto. Verdade. Mas se você perguntou se eu mudei, eu acho que eu não sei o que é mudança, né? Porque eu sempre fui incapaz de prejudicar alguém.
né? Sempre trabalhei, né? Então, assim, eu não sei. Sempre assim, correu atrás do sempre seu. corri atrás, sempre trabalhei, sempre busquei. Então, talvez você falar assim, em que você mudou? Não sei, a minha vida continua igual. Eu tenho as mesmas dívidas ou mais, porque a gente começa a ganhar um pouco mais, a gente faz um pouco mais de dívida. E aí eu não sei, assim, eu acho que eu não mudei nada, não. Eu acho que a gente vai ficando mais maduro, sim. Eu acho que a Vai maturidade, acalmando. a maturidade vai dando um outro olhar pra gente sobre as coisas, né? Então tem hoje coisas que se eu ouvisse há muitos anos atrás, talvez eu fosse tirar satisfação. Hoje passa para mim, passa despercebido. Porque não vale a pena se desgastar. Deixa neguinho falar o que quiser. Colocar toca a tua energia vida, onde vale a pena, entendeu? né? Porque chega uma hora que não dá. Tu vai combater, vai ficar batendo Você vai brigar com o mundo, né? Não. Pô. Olha só, vou ler aqui alguns comentários. Felipe, parabéns pela superação. Felipe, você é um guerreiro. Felipe dando lição de vida, você é incrível. Então, realmente, o pessoal tá... Pô, mas só tem Olha, um comentário beijão, bom, pessoal. pessoal. Esse moderador aí é bom, hein? Não, eu Mas, li ó, aqui embaixo. Um beijão para vocês. Esse moderador aí é bom. Mas eu acho E que olha, realmente estavam falando para vocês comerem as delícias dos Só que- beijinhos da nossa patrocinadora, Só que parece o Aisô. programa da Ana Maria Braga. Não, mas gente, Faz, isso aquela, aqui é Nani faz aquele Venâncio e café Camila da manhã, Silveira. o cara fica lá 5 horas dando entrevista e não pode comer nada. Isso Nem mesmo, pode- feito não consegue pra comer, vocês. Porque ela faz pergunta, aí o cara não vou ficar comendo enquanto faz pergunta. No intervalo, cara, sei lá, eu sei que fica aquele café da manhã e o que me falam é que assim que acaba o programa, a produção, O a pessoal técnica ataca. avança. recolhe Vamos tudo lá. já era. Então, pode comer azeitona, Tô que eu solto a comendo. pergunta. Vou comer todas as azeitonas, que eu sou fã de azeitona. Vamos lá, você escreveu um livro há um tempo atrás. Escrevi. E aí eu queria saber... Não escrevi, né? Eu passei para um cara e ele escreveu para mim. E esse livro era A Estrela e a Escuridão. É isso. E aí, você tem algum projeto de escrever novamente? O que esse Não, livro não foi tenho. na sua Esse vida? livro daí foi... Esse livro, na verdade... Esse é o que eu falo sobre drogas, né? Sim. É aquele momento Scooby. Eu não sabia nem do que eu estava falando. Não, então, eu conto um pouco da minha passagem, né? Pelas drogas. Foi muito forte, né? Você estava falando de sucesso, você estava falando de você ser preparado. A minha geração dos anos 80, ela não foi preparada para fazer sucesso. Porque você hoje, se você ligar para um ator, você vai falar com o secretário, com o manager, com o personal style, Com coach. com o coach, com todo mundo. Tu fala com todo mundo, menos... Naquela época era a gente mesmo, você ligava, a gente mesmo atendia, a gente negociava os nossos contratos e etc e tal. Era todo mundo batendo na sala do Boni pedindo papel. E assim, é muito difícil para você não ser conhecido num domingo e chegar numa segunda-feira você não poder sair na rua depois por causa do sucesso que você fez numa novela ou numa minissérie, seja o que for, sabe? Depois que é um choque. E se você não estiver preparado para isso, você dá uma pirada, o colo platinado, entendeu? Você fica sem, né? Porque você não foi preparado para isso, né? As pessoas não te prepararam para esse momento, para essa virada, né? Então, hoje as pessoas entram preparadas, sabendo que, olha, vai acontecer isso, você vai se tornar uma estrela, um astro, você vai fazer várias capas de revista, você vai ganhar dinheiro, você vai isso, você vai aquilo, e você tem que ter o seu lado de empreendedor, você tem que ter o seu lado de aplicar, né? Quem sou eu para estar falando isso aqui para você? Empreendedor, adoro. Pois é, mas naquela época a gente não tinha isso. Era Naquela isso que você época, queria ter escutado? eu Você muitas precisava ter escutado isso naquela época? Precisava. Se eu tivesse naquela época uma pessoa que tivesse chegado para mim e ter falado, olha, calma, que não é só você que é o sucesso da novela. Vai com calma, vai, sabe, pé no chão, desacelera um pouco. Mas não, a gente... Eram outros momentos Eram outros momentos. e os salários eram diferentes, as histórias eram diferentes. Os amores eram diferentes. As festas eram diferentes. Os looks eram diferentes. Era tudo muito glamuroso cara, para você entrar numa Rede Globo,
era muito difícil. Não era fácil. Você não entrava Engraçado, assim, olha, muito sabe? engraçado que você casou com a Cláudia Raia, depois ela nunca mais, de repente ela começou a falar de você direto. Eu não falo mais da Cláudia Raia, porque assim, primeiro que eu acho ela uma artista formidável. Não, ela é fenomenal. Cláudia canta, dança, representa muito bem. Segundo, que eu não me vejo mais no direito. Há alguns anos atrás eu andei derrapando e falando algumas coisas que eu não deveria a respeito dela. Ela ficou muito chateada com isso. Eu pedi até desculpas e aí passou o tempo. Aí ela começou a falar a meu respeito, mas eu jamais vou retrucar ela novamente ou vou falar qualquer coisa que possa Mas isso foi pandemia. deixar ela magoada e Fica em qualquer casa, outra fica coisa, pensando. entendeu? Então eu da Cláudia só quero que ela faça cada vez mais sucesso, coisas boas na vida dela, que ela possa cada vez mais crescer. Ela tem o casamento dela, tá lá casada, tem os filhos e tá tudo certo. Você se sentiu traído pelo Edson Celulari? Nunca, nunca. Porque a mídia também colocou Não, isso de alguma nunca, forma. nunca. Quando eu já tinha me separado da Cláudia há muitos anos, quando ela veio casar com Edson Celulari. Nunca. Não tem nenhum tipo de... E não tenho nenhum problema com ele também. Gosto muito dele, acho ele um ator sensacional. Gosto muito dele, não tenho nenhum problema com ele. No podcast passado, nós recebemos aqui a Rita Cadillac. Sei, E uma das perguntas a ela foi se vocês são amigos. sei. E aí, qual a sua resposta para essa pergunta? Qual foi a resposta dela? Não. Então, eu encontrei com ela recentemente no camarote da Brahma, do Carnaval, cumprimentei ela. Ela ficou chateada comigo porque eu falei algumas coisas referentes aos filmes, né? E o filme dela também. Ela se sentiu magoada com isso, mas não posso fazer nada. Entendeu? Não, mas já passou. Já passou. Tanto tempo. Mas ela me cumprimentou nesse dia. Mas a gente não é amigo. Eu não tenho amizade com ela. Né? Eu não ligo para ela e perguntei aí, Rita, como é que você tá? Tá tudo bem? Não falo com ela. Camilinha e Vamos lá, Alexandre. nós temos que entrar na última parte do nosso podcast. Mas ele tem que Que sair, é ele tem que ir Eu tenho que embora. sair. Um momento cara a cara que a gente faz. Vamos rapidinho? Vamos, então vai. Então vamos lá. 3 pessoas que sentariam aqui nessa mesa com vocês. 3 pessoas? 3 pessoas que você gostaria de sentar aqui nessa mesa. 3 pessoas. Minha mãe. Meu marido, minha mãe. Meu marido, minha mãe e meu irmão. Minha mãe, meu pai e o Boni. Ok. Se pudesse ser alguém por um dia, quem você seria? Ai, eu acho que eu seria... Uma que dá bastante, assim. Deixa eu pensar. Se eu pudesse ser alguém por um dia, eu seria o Alexandre Frota. Eu queria ser alguém que desse muito, assim, sabe? Assim, tipo... Ai, quem, por exemplo? Ai, não sei, assim, Marilyn Eu não vou Monroe. nem me aventurar Eu sei a falar. lá, Depois você me fala em off. Eu prefiro comer azeitona. Eu acho que eu seria, por um dia, sabe? Eu ia falar, ai, empresta sua xoxota e tal. Assim, entendeu? Enquanto ele tá Eu não com sei como eu azeitona. entregaria, mas que eu emprestaria, pedir emprestado. Um ídolo. Um ídolo? Nossa, eu tenho muitos ídolos, mas um ídolo que eu tenho... Bom, eu sempre gostei muito de futebol, né? Então, um ídolo para mim é o Zico. Um ídolo. Ai, puta, eu não tenho... São muitos, né? Eu não tenho A gente um gosta de ídolo. Um tanta nome, gente. o primeiro nome que vem na mente. Alexandre Frota. Olha, Ó. Uma Ganhei a paixão noite. famosa. uma paixão famosa? Segredo. Não Aqui dá não pra tem falar. segredo, podcast. Não dá pra falar. Paixão famosa. Eu nunca fiquei com famoso, então, tipo, nunca. E olha que eu trabalho com celebridade há 25 anos. Nunca. Não sei, nunca me interessei, nunca curti, enfim, eu acho, sei lá. Eu sempre fui por outros caminhos. A maior maluquice da vida. A maior maluquice da vida que eu já fiz foi ficar drogado, pô. Literalmente maluco. A maior maluquice. A minha maior maluquice? O seu momento Ai, que você gente. falou A assim, gente agora é eu tão fui maluco, muito a gente doido. faz tanta coisa que é difícil eu falar acho uma maluquice. Já fiz várias maluquices, pô. Não, se eu falar as minhas aqui, eu sou cancelado. Jamais falaria.
Uma que você possa citar. Não, jamais, meu amor. A E melhor pronto. lembrança. A melhor lembrança, sem dúvida, é a minha mãe. Sem dúvida. Essa é a minha maior lembrança. O nascimento da minha filha. Hoje, não esqueço, inesquecível. Com que gasta mais dinheiro? Com que eu gasto mais dinheiro? Gente, eu amo comer, cara. Eu adoro comer. Eu adoro comer bem. Então aproveita. E eu adoro comer bem, mas eu gosto de cozinhar. Então, quer dizer, eu sou aquele que vou no mercado, gasto dinheiro com coisa boa, volto pra casa, cozinho, preparo e faço. Eu gosto disso, entendeu? Eu gosto de comer. É, né? Também. É bom, né? Eu gosto de comer. É com isso que você mais gasta hoje? Não é com isso que eu mais gasto hoje, mas eu gosto de comer, eu gasto com isso. Acho que comida, né? Se você tem oportunidade de comer, vale a pena. Se você chegar num lugar legal, você compra um negócio bacaninha, gostoso, você come lá, Um senta assistindo. queijinho, um docinho. Você assiste sua televisão, enfim, vai lá comendo, enfim, eu gosto disso. Então vou aproveitar para agradecer as nossas patrocinadoras, Lu Chocolates, o Aiso aqui esse, Queijos, isso, que deixou aqui esses presentes para Chocolate, vocês. Olha que lindo. E a Aline, da Lores, que também sempre faz essas bandejas lindas aqui, Essa as nossas daqui? mesas maravilhosas. Pô, essa eu tô comendo sozinho Então aqui. aproveita. Já comi toda a Não, é muito bom, né? Azeitona. azeitona. Vamos lá, um defeito. E eu tenho vários. Eu tenho vários defeitos. Cita um que te incomoda ainda muito, que você está lidando aí com ele. Putz, agora me pegou. Eu tenho vários defeitos, sei lá. Atualmente, sei lá, não sei. Qual o defeito que eu tenho? Cara, eu acho que não é defeito, mas assim, ele é muito impulsivo em tudo, né? Então. Ele é muito impulsivo em tudo. Impulsividade. O meu maior defeito é não ouvir, né? Eu acho que eu tenho essa característica, assim. Eu não sei se é porque eu sempre fiz tudo muito sozinho. E geralmente eu fiz muita coisa sozinho, mas também muita coisa eu quebrei a cara, mas muita coisa deu certo. Então eu acho que quando eu tô na minha toada e alguém fala, ai, cuidado, tal, não sei o que, eu nem ouço o que a pessoa tá falando, eu continuo, entendeu? Às vezes Você se segue o machuca. teu, Eu sigo, mas isso é ruim. teu instinto, né? Isso é ruim, porque às vezes eu só ouço, mas eu Não assimila. não assimilo, Algo que você lida com isso, eu não então. ouço, O que tira seu sono hoje? O que tiraria o meu sono hoje? Posso te falar? Claro que Depois pode. de passar de tudo Tá aqui que eu porque já pode. passei, mais nada tira o meu sono, sabia? Eu não vou me preocupar mais hoje, porque amanhã a preocupação vai ser outra. Preocupação, né? Então, se eu vou me preocupar hoje, amanhã vão vir outras. E depois de amanhã são outras. Quando vê, eu fiz da minha vida um balão de problemas, entendeu? Então, eu não entro mais nessa, não entro. É pra dormir, é pra dormir. É pra resolver o problema, é pra resolver o problema. É pra jantar, é pra jantar, é ponto Tô final. nessa mesma vibe. Não é? Tô nessa mesma vibe. Nada tira o meu sono. Não tira. Se eu deitar 9 horas da noite, eu durmo e acabou o assunto. Só acordo com a Bela me chamando. Se você fechar o olho e pensar em alguém bem sucedido hoje, quem é que vem na sua mente? Se eu pensar, Um exemplo de sucesso. alguém bem sucedido, se eu fechar o olho, o problema é fechar o olho. Porra, Você mesmo é bem sucedido. não, tem várias pessoas que eu acho que venceram na vida, que... Mas eu acho que bom, tudo bem, eu não quero interferir na sua Não, resposta, pode falar. mas pode falar. Pode falar. Eu acho que é você, não tem outra pessoa, Você entendeu? passou onde você chegou, velho. Não sei. Já fizeram. Não, mas ela perguntou alguém, né? Eu não fico pensando só em mim, né? Não, mas eu acho que a gente tem que se dar o valor. Por exemplo, pra mim sou eu. Pra sair de onde eu saí. Pra chegar onde você chegou. cheguei, entendeu? Você imaginava E hoje, isso? com a minha casa, com as minhas coisas, com o meu marido, com a minha vida, sabe? Jamais era uma coisa extremamente inatingível, assim. Eu Você jamais... imaginava? Que eu ia chegar onde eu cheguei? Não. Eu já não era nem mais para estar aqui, quanto mais chegar aqui onde eu cheguei. Acho que é por tudo que você passou, Entendeu? a virada que você deu, chegou a deputado. Eu acho que é você, bicho. Eu, aonde eu cheguei, né, e ainda onde vou chegar, então, para mim,
Se você tivesse mais um dia de vida, o que você faria? Se eu tivesse mais um dia de vida, pô, eu ia ficar esse tempo todo com a minha filha. Se eu soubesse que eu vou ter mais um dia só de vida. Eu acho que eu treparia sem camisinha, assim. De boa, assim, porque é um saco, né? Mas É um previnam-se, saco, meu. pessoal. Mas um dia de vida, né? Um dia só. Eu treparia sem camisinha, assim, de boa, assim. Se eu tivesse mais um dia, né? Ok. Um pedido pro gênio da lâmpada. Um pedido pro Bolsonaro sair da presidência da República. Um pedido pro gênio da lâmpada. Opa, tem água? Tem mais água? Tem aqui na garrafinha. Puta. Eu não sei pedir, cara. É engraçado isso, né? Não sabe Felipe, pedir? Ai, Felipe, tu Eu acho que eu não sei pedir, meu. Não sei. Juro. Você vai e faz. Sim. Ele ia pedir mais um dia de Mais um vida dia. pra transar sem No outro camisinha. dia. Mais um. camisinha, é. Uma aquilo palavra lá que te define nesse momento. Autenticidade. Autenticidade. Eu acho que eu também, assim. Eu sei, se eu tirar isso de mim, eu acho que acaba. Assim. E é um desafio enorme, né? Porque hoje se Eu não fala gosto de tanto em ter dedos. autenticidade e as Eu pessoas não gosto de ter talvez... dedos com as pessoas, sabe? Porque eu acho que quando você tem dedos pra falar com alguém, você não vai ser você. Então você não vai conseguir nem ter uma aparência bacana da outra pessoa, como você não vai conseguir imprimir absolutamente nada daquilo que você queira. Então, quando você tem que ter dedos cuidados para lidar com algumas pessoas, eu prefiro nem estar perto, entendeu? Porque daí já não é mais meu perfil. Algo muito interessante que você faz que as pessoas não sabem. Ah, meu amor. Agora eu não posso falar isso, né? Eu não vou falar isso. Proibido pro horário. É proibido. Pro horário, para as crianças, enfim. Algumas pessoas sabem, mas tem que saber mais. As milhares de pessoas que eu ajudo hoje em dia, as famílias que eu ajudo hoje em dia, as famílias brasileiras que eu ajudo hoje em dia, são muitas, não são poucas. As pessoas tinham que saber e valorizar isso, porque tem muita gente passando por problemas sérios e a gente está aí ajudando, e tem gente que ainda critica. Se você não faz nada, você é criticado. Se você faz, você quer aparecer. Então eu prefiro aparecer. O que você publicaria em um outdoor? Vote em mim. O que você publicaria? Eu? Vote no Frota. E Não é? eu assistam o podcast. É Muito bom. isso mesmo. Pessoal, muito obrigada. Obrigado a você, Camila. Eu agradeço aqui mais Foi um uma- podcast que Deixar a um gente beijo pra faz. Nani. Um beijo Nani, enorme. olha, Nani, volta. foi uma Você faz delícia. muita falta, minha cara metade aqui desse podcast, que não é a mesma coisa sem você. Mas eu agradeço demais os meninos que hoje me Obrigado. ajudaram muito esse momento, esse desafio de estar neste momento sem a Nani. E que ela volte logo e a gente faça mais um, não é isso? Ótimo, tá tudo certo. Eu agradeço. Objetivo para esse momento, para terminar? Objetivo? Tenho que ir embora. Tem que ir embora. Seu objetivo? Meu objetivo é acompanhá-la até a porta. Meu Muito objetivo. obrigada, pessoal. Muito obrigada. Um beijo, e semana Camila. que vem a gente continua aqui. Muito Obrigado, obrigada. meu Um amor. beijo. Valeu. Muito obrigada Valeu, a todos obrigado a vocês. vocês. Valeu, Felipe. Bom te ver. Beijo pra você, Tchau, galera. querido. Beijo, pessoal. We'll be right back.